Estamos de volta com mais um Tecnopolítica e eu convidei aqui a Carol Cruz, da equipe de Tecnologia de Informação da Secretaria Nacional do MST, Movimento do Sem Terra. E antes de continuar, eu quero falar obrigado, viu, Carol, pela sua presença. E por que a Carol está aqui? Porque o MST, ele montou uma frente de tecnologia da informação e realizou um seminário e soltou um dossiê que foi chamado ou nominado de As Big Techs e os Desafios Atuais para a Luta de Classes. Então, esse dossiê foi publicado junto com o Instituto Tricontinental, né? Que é uma instituição internacional aí que junta ou visa atuar junto aos movimentos populares, focada no debate intelectual a serviço dessas aspirações populares, né? E junto com o MST botaram vamos dizer assim, publicaram esse dossiê, as Big Techs e os Desafios Atuais para a Luta de Classes. Carol, então, vamos lá, sem muitas delongas, né? Como que vocês chegaram a essa questão das Big Techs? As Big Techs alteraram o modo como se processa a luta de classes hoje? Então, olá, obrigada. Eu que agradeço o convite, a gente agradece muito o convite. Legal. Então, na verdade, o seminário que a gente organizou foi justamente para se aprofundar e tentar responder essa questão que você coloca, né? Então, foi um esforço coletivo. É por isso que é muito legal estar aqui, né? Porque o Tecnopolíticas é uma referência nessa construção desse debate coletivamente, né? Mas o desafio era esse para a gente, né? Que acho que muitas vezes o debate da tecnologia da informação fica ali em torno ou das questões de segurança da informação ou da disputa nas redes sociais, né? Acho que tem sido hegemonizado um pouco por esses dois vieses. E às vezes uma coisa meio maluca, né? Que aí a gente está lá falando para o povo, ó, vigilância, né? Capitalismo de vigilância, estão coletando todos os nossos dados, né? Tem a questão da repressão aos movimentos. Então, a gente quase fala, deletem, né, suas redes sociais, para depois falar assim, olha, gente, a gente tem que ir disputar, né, com os bolsonaristas nas redes, tem que, né, também ocupar esse espaço, né, das redes sociais. Então, às vezes ficava uma coisa assim muito, né, meio contraditória. Sim, e também agora durante a pandemia, a gente aproveitou esse momento porque essas questões vinham aparecendo, né? Assim, fazer reunião no Zoom é seguro, né? Como é que a gente faz isolamento social produtivo, né? Nos assentamentos onde não chega a internet, dá para negociar, né? Localmente para chegar a internet lá, não dá. Às vezes rola essa história, né? Todo mundo tem WhatsApp, então todo mundo tem acesso à internet, só que a gente viu que não, né? Às vezes não aguenta uma reunião, uma videochamada de 2 horas. A gente estava com um programa muito legal, Comida de Verdade, que traz, né, toda a nossa cadeia produtiva, né, tudo que a gente tem produzido aí, e a gente tinha esse limite, né, como é que a gente vai... Não dá para entrar ao vivo, né, lá da lavoura do arroz, lá do café. Então, todas essas questões estavam no interesse, né, do coletivo. Então, a gente aproveitou esse momento para fazer um debate e aprofundar algumas questões que a gente achava importante, né? Então, por exemplo, entender o que é a tecnologia, especialmente no nosso contexto capitalista, assim, acho que foi até os primeiros encontros, era fundamental, né, desconstruir essa ideia de que a tecnologia é neutra, né, de que tecnologia é só novidade, né? Que ela não é resultado de um processo histórico, né? Do trabalho humano. Então, a gente precisava organizar um pouco essas ideias para poder não cair em ciladas, né? Do tipo, e se a gente tiver a nossa rede social? Né? Ou se a gente vai... Como é que a gente resolve, né? Como é que a gente vai, enfim, atuar aí mais certeiramente na luta de classes, né? Legal. Então, vocês, na verdade, começaram a ver
pelo que eu estou entendendo, esse uso da tecnologia, ele pode ser reconfigurado. Ou vocês acham que não? Vocês podem tentar se apropriar dessas tecnologias para poder colocar a serviço, por exemplo, dos assentamentos, enfim, dos movimentos. É isso? Então, isso, eu acho que talvez esse seja um próximo passo, né, Hum. desse debate, assim, o seminário, o dossiê, ele é um pouquinho mais humilde, digamos, né, ele tem o objetivo de entender mesmo, porque é muito complexo, né, então, assim, Sim. a gente vai falar de comunicação, afeta a formação, afeta a produção no campo, né, na cidade, então são muitos prismas, né, para a gente abordar esse fenômeno, né, das big techs, né, ou da tecnologia do capitalismo de dados. Então, o seminário dossiê, ele tem o objetivo de fazer essa primeira, um primeiro reconhecimento, digamos, né, dessas diferentes dimensões, né, em que as tecnologias digitais têm afetado aí o trabalho, né, a financiarização, ou a própria agricultura, né, a natureza. Então, são os eixos, né, que a gente colocou dentro do dossiê, para a gente conseguir se situar e entender, ok, quem que são, né, com quem que a gente está lidando, quem são essas grandes companhias, como é que elas se relacionam com esses outros setores do capital que já estão estabelecidos, como o agronegócio, por exemplo. Uhum. Então, a ideia não era chegar a nenhuma conclusão, né, assim, do que é essa chega, né? O capitalismo 4.0 ou é o capitalismo digital. A gente queria entender e a gente trouxe várias pessoas, assim, né? Foi um seminário muito rico, assim, teve as professoras Ludmila Bilho, a Larissa Parker, a Esther Majerovics, outros Muito legal. companheiros, assim. Uhum. Foi assim, era importante para a gente trazer a contribuição, né, de gente que tem se dedicado, pesquisado isso. Então, a ideia foi um pouco compartilhar esse processo coletivo, né, a construção Uhum. coletiva dessa análise. E vocês, como que vocês definem as big techs, elas estão deslocando outras empresas? Qual a percepção que vocês têm, que vocês registraram? As big techs estão sendo o setor mais dinâmico do capital ou não? Olha, então, as big techs, elas tiveram uma ascensão muito rápida, né? Ali Sim. tem algumas pessoas que falam ali da crise de 2008, elas se apresentaram ali como uma grande solução para essa crise, né? Uhum. De reorganizar o trabalho, né? A comunicação, e realmente elas ganharam um espaço de uma forma rápida, e a gente fica tentando entender, né, como isso aconteceu. Mas na parte da agricultura, por exemplo, a Larissa trouxe para a gente uma forma bem interessante de como elas vão se integrando às empresas que já dominam, né, esse setor. Então, desde da construção sei lá, dos bancos de dados de patentes, né, de vida, de sementes, enfim, de animais, tudo, até na perspectiva de mercantilizar isso, até na parte de produção de software, né, para agricultura, para mapear solo, para mapear o cultivo, ou na parte de inteligência artificial, com, né, as grandes aí dos maquinários, né, para desenvolver drones, tratores, em todo esse maquinário inteligente que vai coletar. Então, ela vai se integrando verticalmente, né, a essas empresas, e vai chegando desde do agricultor até dominar a cadeia de distribuição, por exemplo, com a venda, né, no varejo, né, com a Amazon da vida, ou os aplicativos. Você sabe, Carol, que você está falando de fato, quando eu estava fazendo até um episódio que eu fiz, bem curto,
sozinho até sobre... Eu acho que foi antes ou depois até de entrevistar a Larissa Parker, eu falava do ruralismo digital, né? E aí eu comecei a ver os folders digitais dessas empresas mais tradicionais, tipo assim, a Sigenta, né? Ela está tentando virar uma plataforma, assim, ela não é só mais aquela empresa que vende venenos e etc. Ela tá querendo ampliar a cadeia dela, talvez para fazer frente a BASF e outras que compraram a Monsanto, né, que estão entrando, e me parece que eu não consegui só detectar os parceiros nacionais disso, os brasileiros. Eu sei que os grandes ruralistas estão usando isso, né? Mas eu não sei se eles construíram empresas também como plataformas, acho que não, né? Então, eu não sei te responder, na verdade, mas assim, todas essas grandes aí do agronegócio, elas têm investido nas suas startups, né? No Ah, seu, sim, tem esse movimento e de parcerias também, né? Porque é isso, a Singenta vai desenvolver lá o software para ver quanto você vai aplicar de veneno, mas vai ter que ter o trator que vai, ou né, a maquinário que vai isso. pulverizar, que O vai drone, responder, o é, drone que vai mapear. E isso tudo vai ter que ficar guardado em algum lugar, né? Vai ter que ficar armazenado em alguma nuvem, em algum lugar, e provavelmente vai ser um Azure da vida da sim, Microsoft ou na Amazon. Então, acho que é legal esse trabalho da Larissa, que ela vai mostrando essa integração mesmo, né? De como sim. que elas, como as empresas se juntam e como as Big Techs estão uma presença em quase todo esse processo, né? E vem cá, Carol, vocês veem também um deslocamento no mundo do trabalho ali no campo, pelo menos essa agricultura não é do pequeno agricultor só, essa agricultura de extensão e tal. Vocês chegaram a discutir isso? Essas big techs estão se ligando a esse processo, deslocando intermediários? Sim. Então, no campo, o que apareceu bastante é que esse grande investimento ele vai mais para essa agricultura de larga escala, né? Para Ah, os grandes, né? Que vão acessar esse tipo de software e de maquinários. Para o pequeno agricultor, a movimentação que essa frente aí de digitalização do campo tem feito é a de uhum. financiarização, que são essas fintechs, né? Esses aplicativos, então, para oferecer crédito, oferecer serviço. Então, vai trazendo, né, o pequeno agricultor através desse que embora ainda seja um problema o acesso à internet no campo, na América Latina, né, no sul global de maneira geral, muita gente já tem um WhatsApp, né, tem um telefone, então é uma forma de trazer essas pessoas que não têm banco para as fintechs, né, e aí integrar e aí, enfim, é um problema, porque as pessoas estão. É uma parte mais vulnerável, né? Uhum. Então, o risco de endividamento, né? De perda de terras, enfim. É um É, processo. é verdade. No campo, Sim. no campo foi isso que apareceu, mas a gente teve também um encontro para falar sobre trabalho, também que foi bem interessante também com a Ludmila Abílio. Sim, é um processo. Vocês fizeram um processo gigantesco, então, de conversa sobre essas questões para entender bem, né, o processo. Pô, legal, legal. E veja bem, Carol, você estava me falando da financiarização, né? Essa financiarização no ambiente urbano, principalmente no período antes do golpe que derrubou a Dilma, tal, ainda tinha uma perspectiva, muita gente endividada, mas me parece que isso avançou muito nas cidades.
o endividamento, tem até um pesquisador, o Maurício Lazarato, que fala que tudo bem, o crédito consignado para quem tinha a chamada carteira registrada é importante, claro, porque o cara compra coisas, mas ele está no estímulo do capital. O capital leva ele a uma situação onde, ao contrário da classe dominante, que a classe dominante ela vive da financiarização já há algum tempo, então ela rola, ela fecha uma empresa, ela falha, ela entra na justiça. Quem não paga a dívida é rico, né? Porque pobre vai lá e se mata para pagar a dívida. E esse pobre está numa situação. Aí vem a crise, se aprofunda, o governo Bolsonaro, a pandemia, a coisa desaba, né? Famílias perdendo tudo. No campo, vocês detectaram esse processo junto com essa financiarização? Vocês viram a penetração disso no campo? Do endividamento, olha, eu acho que sim, né? De maneira geral, tem um processo de expulsão, né? Das pessoas irem saindo do campo. No governo Bolsonaro teve todo o avanço na titularização, né? Da terra, enfim, das pessoas. Né? Uma forma de você perder, né? O direito, né, ao ser assentado. Então, teve uma ofensiva muito grande sobre os territórios nessa perspectiva. Eles avançaram, né? Eles avançaram até com aquela coisa de... Eles fizeram um processo de, sei lá, uso do digital, mapa, não sei o quê, para o grileiro lá, virou até grilagem digital, né? Ele registra o documento sem ter que provar nada. Ele só desenha o mapa lá. E imagino que isso vai ter consequências jurídicas difíceis depois, né? Porque vira uma confusão, né? Sim. Isso é uma área que a gente precisa avançar, né? A gente precisa ter um controle também das informações, desses dados das nossas áreas, dos nossos territórios, para poder enfrentar, né? Legal. Isso, então, Carol, é um desafio para a luta de classes aí desse contexto. E nesse caso que vocês ligam a Big Tech para a luta de classes, né? Que é assim, como que são então? Porque quando você fala de classe, você fala do lado dos caras que estão dominando, se beneficiando da exploração agora tecnológica, exploração high-tech, né? Da população e tal. E a resistência? Vocês detectaram as resistências a isso? As resistências, como que elas se dão? Além do próprio movimento, o movimento é uma resistência, o movimento sem teto, o movimento sem terra, o movimento sindical, mas vocês detectaram novidades também nessa resistência high-tech? Existe resistências high-tech ou só dominação high-tech? Só dominação. Não tem. Tem que ter. Eu acho, assim, a luta e a organização dos entregadores, dos motoristas de Uber, eu acho que é uma referência importante que, inclusive, chamou muito atenção para esse tema, né? Para a organização do trabalho por plataforma. Então, acho que eles denunciaram e eles trazem algumas pistas, talvez, para a gente de como que a gente vai fazer esse enfrentamento. Mas como você colocou ali, né, todo esse processo de endividamento, de precarização do trabalho, né, de terceirização, tudo isso que a gente vem, né, sofrendo com o neoliberalismo, que culmina na crise, né, em 2008, de repente essas big techs vêm e se apresentam como soluções. Agora, já que tá difícil, não tem emprego, tem aqui, só precisa ter um telefone para você começar a trabalhar e começar, né, a organizar o seu próprio trabalho ou, né, organizar a sua loja online ou sua entregue, e com o tempo o que parecia uma versão melhorada do bico, né, se a gente viu que é um grande problema, as pessoas estão trabalhando 14, 16 horas por dia, né? Pessoas que entregam comida com fome, né? Porque e não... a promessa é que um dia elas venderão aquela coisa, aquela
que ela criou por... Quem cria, né? Porque a maioria é só usuário, né? O que cria aquele aplicativozinho um dia venderá por bilhões de dólares e será o Exato. Mega, receberá a capa da Time, o homem do ano, a mulher do ano, não é isso? Não, e esse é uma dos mitos, né, desse meio, assim, parece que é sempre, né, um homem brilhante, né, geralmente um homem branco brilhante, numa Isso. garagem, sozinho, criou um grande aplicativo, apareceu também isso, eles estudaram nos centros de excelência da elite mundial, né, Harvard, Sim. a Caltech, receberam investimentos grandes, né, do mercado financeiro para iniciar um Facebook, por exemplo, né, ou uma Apple. É legal, Carol, você ter falado isso, porque você pega a história do YouTube, né? Eu me lembro que quando eles criaram lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, eu cheguei a participar da reunião de como utilizar, não era ainda streaming, mas um repositório de vídeos. Mas você sabe, o que pegava, onde a coisa pegava, era a infraestrutura. Era muito cara você hospedar. Hoje foi ficando barato, mas ainda é muito caro, porque a quantidade de bits que você precisa para ter as imagens é muito alta, né? Então você tem que ter muito banco de dados, muita banda sobrando. E o YouTube, ele recebeu um aporte logo no começo, que ele foi criado, agora eu não lembro se é 2005 ou 2004, mas ali atrás, ele recebeu um aporte de 30 milhões de dólares. Você fala, isso é mixaria nesse mundo hoje high-tech? Naquela época não era. E eles, com essa grana, montaram uma infraestrutura que levou um tempo depois a ser um sucesso, porque funcionava, né? E aí eles venderam para o YouTube. Hoje eu digo por uma mixaria, né? De 1,5 bilhão de dólares. Não, porque os caras do Instagram venderam por sei lá quantos bilhões, e aí no caso para o Facebook. Mas veja, então toda essa lógica de que você tem o digital e não precisa de uma maquinaria, de uma infraestrutura, que é uma barreira de entrada muito grande, né? E aí eu vi no começo, a gente estava conversando, e você falou, talvez o próximo passo seja como atuar como reconfigurar as tecnologias. Vocês não chegaram, então, a pensar em fazer uma disputa com as big techs. Não chegaram. Aí é um desafio. A gente pensa, querer a gente quer, né? Mas é isso, é uma estrutura grande, né? Então, e financiada boa parte pelo Estado, né? Sim, Assim, sim. mesmo essas grandes companhias, elas têm um aporte muito grande do Estado americano, né? De financiamento estatal, Uhum. tem objetivos estratégicos, né, Sim. envolvidos de segurança nacional e tudo. Então uma disputa muito assimétrica, né? Assim, a gente falar que Sim. agora o MST vai criar o seu próprio data center, assim, a gente queremos, né? Mas assim, a gente precisa de um projeto de soberania nacional também, né? Precisa de Sei. uma política de tecnologia e de ciência e tecnologia nacional Interessante. soberana, né? E, Assim, está e- difícil, né? Ainda mais é, agora oh, com privatizar a Serpro, né? Privatizar a Datapré, enfim, mas, mas, por exemplo, eu conheci muita gente do SERPRO, fui conselheiro até do SERPRO, há muito tempo atrás. É duro, porque a classe dominante disputa essas empresas para vender contratos, que são, em geral, de coisas secundárias e tal, mas eles não querem que essas empresas ocupem um espaço de, vamos dizer assim, importância econômica, quer que seja compradora de coisas irrelevantes que, em geral, eles trazem de fora. Isso me mostrou, eu posso estar enganado, mas eu vejo que o pessoal no Brasil
essa classe dominante não quer criar nem montar nada muito tecnologicamente importante. Eles querem ser distribuidores de empresas americanas ou europeias, talvez chinesas, não sei. Mas eles estão querendo só fazer isso. Isso me traz um problema, né? Que é o problema da industrialização lá atrás. Né? O Brasil não foi industrializado assim, a base da industrialização não foi feita pela burguesia brasileira, que eu nem sei o que é isso, mas não foi feita. A siderurgia foi feita pelo Estado, né? Você acha que, então, você consegue ver empresários brasileiros, um certo empresariado nacional que quer desenvolver tecnologia da informação, inteligência artificial? Vocês chegaram a discutir isso ou isso vocês não pensaram sobre isso? Não, a gente não chegou a discutir isso, né, no seminário. A gente tem um histórico de uma classe dominante muito submissa, né, como você Sim. colocou mesmo, né, não tem um projeto, né, de país, de Brasil. Mas, assim, acho que mesmo que a gente tenha alguns, né, que a gente vai precisar articular em algum momento, ainda é um desafio. A Esther trouxe a disputa entre a China e os Estados Unidos, né? Que muitas vezes aparece aí como uma nova Guerra Fria e tal. E ela Sim. ponderou um pouco, né? Olha, a base industrial das tecnologias de comunicação ainda é concentrada pelos Estados Unidos, né? Então a parte dos semicondutores, né? A base mesmo. Então, a China ainda depende. Então, a China, que é uma potência aí que se coloca com um projeto, né, mais soberano em disputa com os Estados Unidos, tem uma preocupação, tem mais condições, né, de proteger ali a sua indústria, os seus dados, as suas informações, sofre, né, com essa concentração dos Estados Unidos desse mercado. Então, assim, é claro que para a gente mesmo que a gente tivesse uma burguesia, né, nacional mais preocupada com isso, ainda também seria um desafio. Mas acho que a gente tem o desafio de construir esse projeto, né, de resgatar esse projeto de ciência e tecnologia para o país, né? É que quando eu vejo o pessoal mais tradicional da ciência e tecnologia no Brasil discutindo, eles ficam discutindo isso, já vou pôr dinheiro na empresa tal, eles pensam em tipo, sei lá, como se fosse um desenvolvimento possível ainda, da época lá da indústria automotora, que, vamos financiar a empresa Odebrecht, que financiaram até, e era correto, vamos financiar a empresa Y. E mais recentemente, aí eu vejo os projetos de inteligência artificial só com empresas americanas. Tem um convênio FAPESP e IBM, que tudo bem, tem que estudar nos Estados Unidos, tem que fazer com todas as empresas. Mas e o outro? E aquele que é o que pode te levar a desenvolver coisas com a nossa inteligência tecnológica? Não tem. Eu não vejo nenhuma prova. E aí eu vejo também muito derrotismo. É assim, não dá para fazer. Bom, se não dá para fazer, é o que muitos empresários me falam. Não tem o que fazer, então a gente tem que usar o deles. E aí o Brasil é um grande território de extração de dados e de compra de serviços e produtos. Então, aí que está. A gente precisa dar esse pulo que vocês pararam aí no documento. Precisamos. Eu acho e combater os retrocessos que a gente teve, né, nesse último período. Agora, a pandemia, eu acho que ela, na parte da educação, avançou, as Big Techs avançaram muito, assim, né? Então, eu fico assustada, vejo uma universidade como a USP, que usa Gmail, né, Google sim. Ou mesmo agora não teve muito o que a gente fazer, né? Ou fazia pelo Zoom ou não fazia, ou a gente não fazia as coisas, né? Mas deixa eu te falar, o Zoom,
o Zoom, você leia lá o contrato, é um pouco diferente. O Zoom é uma empresa americana, o Departamento de Estado americano vai lá e pode pegar toda a nossa conversa aqui, mas é um pouco diferente. A estratégia do Zoom não é... Pode vir a ser, tá? Então, deixa eu falar bem claramente. Pode vir a ser, mas não é baseada na venda de dados pessoais. Google é, Microsoft é, Facebook é, e a Amazon também. Então, quando eu digo venda, fica parecendo que o Google é complicado, né? Vende o dado para a Amazon, eles não vendem. Na verdade, eles vendem o acesso aos dados, né? Eles envelopam você e coletam mais dados, cruzam esses dados e aí oferecem para quem precisa atingir-nos com conteúdos, com serviços, com produtos. Então, e principalmente a Microsoft, eles têm feito mais esse movimento até de serviços públicos mesmo, né? De mapear cidades, né? Mapear saneamento, oferecer esse tipo de serviço para os estados, né? Olha, Carol, não sei se você ficou sabendo, a Prefeitura de São Paulo, logo no início da pandemia, aí o gestor, eu não vou nem criticar os gestores, tá? Mas a gente enfrenta um processo que eu chamo de alienação técnica. Essa história que a tecnologia é moderna, né? Eu vou ser moderno, vou melhorar as coisas, né? Até uma intenção. Você poderia até dizer, pô, legal, né? O cara quer melhorar ali. Aí alguém chega, a Microsoft quer cadastrar os moradores de rua de São Paulo. Puta, que legal. E aí, cadastra com o sistema deles, imprime um cartão de PVC e dá para o morador de rua. Por quê? Para ele ir comer num restaurante que o cara está passando fome, mas antes ele comia sem precisar do cartão. Agora ele passou a precisar do cartão. E os dados desse cartão foram para a Microsoft, sobre os caras que moram na rua em São Paulo. E quem cadastra são os funcionários da prefeitura, que poderiam estar achando que estava fazendo uma coisa muito moderna. E não tem nada de moderno. É um rastreamento, talvez uma análise de quem são os moradores de rua, que nem o poder público. O poder público já contratou pesquisa sobre isso. Mas agora a Microsoft também tem. Quer dizer, eu fico achando assim... É uma ilusão. E teve um amigo meu, no início da pandemia, Carol, a gente tinha umas impressoras 3D e estava faltando face shield, estava faltando máscara, estava faltando tudo. Aí nós falamos, vamos usar as impressoras 3D para fazer os face shields, as máscaras, para ajudar os médicos, a mó da boa intenção. Aí um hacker, amigo nosso, falou assim, pô, vocês são trouxas, né? Falei, mas por quê? Porque a impressora 3D não é para fazer coisa em escala. Sabe o que você faz? Aí ele pegou o plástico assim, pôs um molde de papel, cortou a mão, era mais rápido fazer a mão do que fazer. E uma tira que você grampeava, funcionava. Eu não estou dizendo que todo mundo, que foi um movimento muito bonito de apoiar os médicos, o pessoal, os makers, foi muito legal, mas veja que loucura, era mais rápido fazer a mão. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, a gente precisa começar a criticar essa benevolência das big techs. E quando você acha que, nossa, isso é muito moderno, não, peraí, esses caras entram, não é porque eles são a Madre Teresa de Calcutá, eles entram porque eles têm um centro de custos, eles querem coletar dados, e essa é a missão, né? Por isso que eu acho bem, bem importante a gente ter alternativa a eles. Sim, a gente até pontua no dossiê, é um dos primeiros desafios, né? É desconstruir esses mitos, assim, essas ideias de que, olha, a solução para tudo
tá na tecnologia, né? Qualquer tipo de problema vai, tipo, uma startup, uma big tech, né, um escritório de tecnologia resolve para a gente. E essas relações, porque é isso, né? Para alguém chegar para a gente, olha, a gente tem um drone, um software massa para a gente mapear as terras do MST para vocês, né? Então, vamos fazer uma parceria aqui Vamos com aí. a frente aqui da Microsoft, a gente vai vai mapear, botar para vocês. Aí, né? Acho que a gente precisa estar preparado para saber como lidar com isso, né? Ou para botar condições, né? Tipo, não, mas onde é que vão ficar esses dados? Se ficar no nosso servidor, tudo bem. Se ficar, né? Se ficar no nosso. Vocês, mas, Carol, tudo bem, tem um problema que se você facilita, mesmo que fique no nosso servidor, tem a cópia, né? Não, sim. Não, assim, claro, com Não, a eu entendi. Microsoft ali a gente não pode brincar, né? Mas assim, a gente vai até para nas disputas para a gente saber, né, até onde a gente vai, porque a gente vai precisar usar essas ferramentas, né? A gente tem usado, a gente depende delas, né? Não tem. Se não fosse o WhatsApp hoje, né? Boa parte da nossa comunicação não aconteceria. Então a gente precisa e se desfazendo dessas ideias, assim, né, de que, olha, que vai resolver tudo, né, de que ela é neutra, ou de que... Mas junto com essa ideia, Carol, tem uma, assim, essa ideia que você está falando, eu não sei se é verdade ou se é piada, eu acho que é uma piada, que quando acabou a Guerra Fria ali e tal, né, os astronautas americanos chegaram para os ex-soviéticos, que não era mais União Soviética, e falaram, cara, como é que vocês conseguem escrever com caneta no espaço? A gente desenvolveu uma, custou milhões de dólares. Os russos falaram, a gente usava caneta, a gente usava lápis. Porque a caneta tem o problema da gravidade, você vê, né? Quando você vira ela assim, ela não escreve as de esfera, você não escreve bem, né? E aí eles usavam lápis, é óbvio. Então era uma piada, ou é a verdade, não me importa. Mas além desse problema de desmistificar a tecnologia, tem o problema, aí é duro, né? Mas vamos lá, da alienação técnica, que reforça a alienação do trabalho, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. O que eu quero dizer é o seguinte, ela reforça, inclusive, o neoliberalismo, no meu modo de ver. Porque é verdade que a tecnologia não resolve tudo, não resolve os dramas da humanidade. Isso aí esquece. Agora, a tecnologia é fonte, a principal, junto com o trabalho, as duas principais fontes de poder econômico e político. O poder militar norte-americano, eu não acho que venha da grande qualidade dos generais americanos, sem brincadeira. Ao contrário, toda vez que eles vão num enfrentamento militar meio em condições simétricas, se é que isso existe, eles têm muita dificuldade. O grande poderio americano vem da tecnologia, não no sentido místico, eu estou no sentido... Ou mesmo a China, quando a China deu o salto, tudo bem, ela deu um salto de várias fases. Primeiro, incorporar a industrialização de materiais básicos, depois mais materiais complexos. Aí eles foram para a tecnologia da informação. Tanto é que você falou há pouco que eles têm um mega problema, né? De semicondutores, é verdade, mas eu vi lá um texto deles, eles dizendo que em 10 anos vão superar isso. Então, os caras apostam nessas coisas. E aí? A gente fala, vamos encontrar uma burguesia para dar dinheiro para a burguesia apostar nessas coisas. Aí é que está a nossa tragédia. Não tem essa burguesia aqui, mas nós temos que apostar nessas coisas. Aí é que está o problema teórico. Para a gente é um problema mesmo. A gente parte dessa desigualdade mesmo. Assim, a pandemia mostrou isso, né? Teve gente que não acessou o auxílio emergencial, gente que não assistiu aula. Enfim, às vezes a gente dá, né, assistência técnica mesmo aqui para os nossos companheiros, às vezes pegaram um computador a primeira vez, já tinha 30 anos, né? Tipo, já
Não, assim, é uma desigualdade de acesso à tecnologia que é grande mesmo. A gente precisa superar, né? Precisa voltar a investir nisso, né? Voltar a dar acesso, porque isso também vai garantir com que a gente vá conseguindo, junto, né, com formação política, com lutas de classes e construindo outras formas de É pensar a isso. tecnologia e um projeto de tecnologia para o país, né? Hoje está difícil, que as pessoas estão indo embora, inclusive, né? Nossos cientistas, É, nossos mas é engenheiros, verdade, é verdade. mas mas, assim, tem um companheiro indiano, do movimento de software livre indiano, que ele traz a história da Guerra do Vietnã, né? Que, o, que os vietnamitas enfrentaram ali o maior exército do mundo, né? Sim, Com a maior potência tecnológica, bélica, né? Com mais recursos, e eles ganharam, né? Com, ganharam. Mas com como dizia a Carol Rochimin, eles ganharam em solo americano, porque eles fizeram a guerra lá, né? Eles mostraram que os americanos perderam a mão e ali começou a desruir, a população tirou o apoio. Mas assim, se os americanos jogassem mais soldado, que era impossível fazer isso, não tinha mais nenhuma condição, era uma guerra genocida, de verdade, né? Por que eles não sim, invadem Cuba? Porque vai ter que matar, sei lá, 2/3 da população. Não é porque eles falam, nós não temos, não podemos fazer um tapete de bomba, que nem eles estavam fazendo no Japão. exatamente. Mas, na Eles verdade, talvez nos mostre que os caminhos dessa luta podem ser muitos, né? Acho que muitos. Tá aí. passa Muito por bom. a gente ter uma nossa própria, talvez, tecnologia né, que enfrente, mas tem outros também, né? Que a gente vai ter que dar as voltas aí para. Eu acho que a gente deveríamos chegar no ponto que eu conversando com o Márcio Postman, ele falou uma coisa, eu concordei com ele, a gente precisa fazer novos arranjos, não vai dar para contar com essa elite, tem cara aí que, cara, é óbvio, né, o cara é um empresário, não tem nada a ver, está acostumado, nasceu em berço esplêndido, ao sol do mar e à luz do céu profundo, nunca teve nenhuma dificuldade na vida, e aí herdou não sei o quê, ganhou uns financiamentos, sei lá o quê, é representante de multinacionais ou revendedor dessas coisas. Aí esse cara pega essas tecnologias e acha que isso é moderno. E fica vendendo, Sim, o Brasil é moderno, porque agora tem. E aí fica vendendo essas porcarias, essas bugigangas, e aí eu falo, cara, aposta em tecnologia, vamos criar coisas que a gente precisa aqui, o cara não imagina, eu vou gastar 100 milhões nisso aí, e é incerto. Esse cara, ele não serve. Aí a gente fala, bom, então a alternativa é o CERP, a DataPrev. Hum, sim. uh, também, mais ou menos, você tem que reinvestir, reorganizar essas empresas, Tem que reorganizar. mas está faltando algo ali. Tem que ter um Mas novo arranjo que junte esses ACA, porque não é todo mundo que vai embora do Brasil. Nós temos muita inteligência aqui ainda. A gente precisa juntar e criar novas figuras jurídicas, sim. cooperativas. A gente É, precisa. É isso. sim. E assim, por um outro lado também, eu acho que as Big Techs, elas não estão no seu melhor momento de aceitação, sabe, da opinião pública. Não, Verdade. né, elas estão toda essa polêmica com o WhatsApp, né, ano passado, que em alguns lugares não passou, né, essa coisa, ó, a gente vai coletar e mesmo se vocês não quiserem que saiam, né, do WhatsApp, foi a ameaça, né, Isso do aí. Zuckerberg. Ou mesmo que acho que teve aquele momento da Primavera Árabe, né, dos levantes, que tinha uma ideia meio ingênua ainda, né? As pessoas estão se organizando pelo Facebook, né? Cria um evento no Facebook e faz revolução. E acho que e depois, principalmente do Snowden, né, e do Assange, aliás, né, solidariedade, né, que ele não seja extraditado. Perfeito.
A imagem dessas empresas está manchada, assim, né? Elas não são mais vistas somente como salvadoras, né? A solução É, tem, é, para a crise, né? mas eu concordo plenamente. Tenho já um senso crítico em relação ao perigo dessas plataformas. Já tem. E esse senso crítico ganhou uma força, você lembra, dia 4 de outubro, quando ficou 7 horas, eles tiveram um erro na configuração dos servidores que ligam os data centers, né? Porque os dados estão dispersos em grandes data centers deles, e eles tiveram um problema ali, e eles ficaram 7 horas. Então, você viu muito pequeno produtor, prestador de serviço, família que não falava com o filho, grupo de escola que tinha que fazer o trabalho. Ou seja, tem um uso que coloca essas empresas como mediadoras de coisas importantes da vida, né, das pessoas. Isso é preocupante. Não tem regulação. Aí a gente não regula, né? Não tem Aqui. regulação. Agora, em falar em regulação, Carol, você sabe, né? Eu penso que o MST tem que ficar ligado aí, e todos os movimentos sociais, porque tinha uma ideia no PL de regulação das plataformas, o 2630, de exigir que elas guardem por 15 dias metadados dos grupos. Cara, eu falei assim, então, ou os movimentos sociais saem dessas aplicações, ou elas não servirão para combater o discurso de ódio, o gabinete do medo, bababá, os bolsomínios, porque quem o juiz vai pedir para investigar são os grupos de defesa dos quilombos lá na Amazônia, dos índios aqui no Nordeste, enfim, o movimento social usa o WhatsApp. Eu sei que é ágil e todo mundo tem, é mais fácil você usar o que todo mundo tem. Mas eu nunca confiei e não confio no WhatsApp. E agora, com essa lei, eu acho que essa lei tem um deputado de esquerda, o Orlando Silva, que tirou essa parte, porque ele se convenceu que isso era um tiro no pé. Porque a origem das fake news, a gente sabe qual é. Nós não estamos falando de erro, de um erro que eu cometi aqui com um dado, que depois você me corrige, eu falo, puta, é verdade. Eu não vou insistir no erro, nem você. A extrema-direita usa a desinformação como estratégia. Então, que, aliás, que é o dossiê depois, né? O dossiê que a Tricontinental solta depois aí. Solta depois. Não, e seria muito mais fácil investigar quem está financiando, né? Esses grupos, do que ir lá mexer nos dados do velhinha WhatsApp do ou no algoritmo, Taubaté. né? É muito curioso né, essa forma de investigar, que no final é isso, vai servir para criminalizar e reprimir quem historicamente, né, passa por esse Carol, processo. nós estamos chegando a 47 minutos. Eu quero que você dê o toque final, faça um avant-première para quem não leu ainda, de que é esse dossiê para as pessoas e depois diga onde a gente pode baixá-lo. Bom, gente, fazer o convite, espero que vocês leiam e debatam, né, bastante o nosso dossiê. Vocês podem encontrar ele no site da Tricontinental, que é institutotricontinental.org. Lá tem em espanhol, tem em inglês, tem em francês. Vocês podem também mandar para os companheiros aí de fora. E a ideia é isso, gente. A gente juntou algumas dimensões aí, né, para entender como é que a tecnologia digital está chegando no campo, na agricultura, como ela está afetando o mundo do trabalho, como que ela está afetando o capital financeiro, enfim, quais são os desafios, né, que se colocam para a gente aí nesse período, que não são poucos, não são menores, mas que a gente vai ter que enfrentar, né? E é isso, assim, a gente, junto eu sei que foi fruto desse seminário, a gente teve outros coletivos, né, que são daí do cyberativismo, que estão pensando, propondo, né, soluções, pensando videochamadas mais seguras, quais mensageiros mais seguros para a gente usar, né, como que a gente vai compartilhar, armazenar os nossos dados, como é que a gente pode
enfim, ter aí insights do que podem ser uma tecnologia humana, né? Mais soberana. Sim. E que atenda às nossas necessidades e não ao lucro, né? E à exploração dessas grandes empresas. Então, a ideia é que seja uma abertura para o debate. As referências bibliográficas lá estão ótimas também, com todo mundo que contribuiu no seminário, a Ludmila, a Esther, a Larissa, a Diógenes, todo mundo que foi compartilhar com a gente um pouco do que tem pesquisado e pensado. E aí espero que aí, em 2022, terceira dose, que a gente possa fazer um encontro presencial, quem sabe, já convido você também para contribuir na nossa... Legal. Obrigado. Muito bom. Obrigado, Carol, por você ter falado aqui com a gente. Você trouxe essa coisa muito importante dos movimentos sociais ou do movimento do MST estar pensando estrategicamente essas questões. Então, muito legal. Espero aqui que todas e todos que estejam nos ouvindo cheguem lá no Instituto Tricontinental.org, tricontinental.org.br ou não? Isso. Deixa eu colocar. Eu já coloco aqui. É o Instituto Tricontinental.org. Tudo junto. Tudo junto. É isso aí, Instituto Transcontinental.org. Aí tem lá o dossiê que a Carol nos expôs aqui, os seus traços principais, que é as Big Techs e os desafios atuais para a luta de classes. Muito legal vocês terem nos ouvido. E, Carol, brigadão por ter participado aqui de mais um Tecnopolítica. E a gente vai encerrar por aqui. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Tchau aí.